Oi, gente. Vamos começar pedindo desculpa por não ter soltado o vídeo na terça, mas infelizmente não foi possível. Não foi possível, me desculpem. E vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos reflexivos, falando sobre os nossos pontos de força. Hoje nós não vamos falar sobre um ponto de força. Hoje nós vamos falar de uma moçada alegre e divertida, que são as crianças. No candomblé, eles utilizam como erê, na Umbanda eles aparecem como crianças, e como orixá, alguns tratam os IBGs, né? E assim sucessivamente. Mas o que nos faz aqui vamos dizer assim, enquanto importância, enquanto conhecimento, é nós sabermos que as crianças, elas também são entidades, elas também são espíritos desencarnados que atuam em forças dos orixás. E força dos orixás, Raimunda, como assim? Em pontos de forças do orixá, dos orixás? Sim, né? Existem as crianças que trabalham com a força de Oxóssi na mata, as crianças que trabalham com a força da ciência da Iemanjá no mar, os que trabalham com a força de Xangô na pedreira, os que trabalham com a força de Oxum nas cachoeiras e assim sucessivamente. Existem crianças em todas as forças, em todos os pontos de forças. E como trabalhar essas crianças? Gente, é meio complicado porque nós sabemos como são as crianças. As crianças, elas são normais como as crianças que nós criamos, como as crianças que nós lidamos no dia a dia. Só que essas crianças da Umbanda, ou candomblé, ou seja lá na religião que você acredite, essas crianças elas têm uma certa força, elas emanam uma energia que também nos ajudam. É que as pessoas costumam muito a acreditar, a sentir apenas a força do Exu, da Pombogira, né? Do Zé Pilintra, etc, etc. Mas não é bem assim. Cada entidade, seja ela adulta ou criança, elas têm as suas capacidades, as suas limitações também, mas elas têm as suas capacidades e as suas formas de ajudar. Raimunda, e o que exatamente eu posso pedir um herê? Ora, você pode pedir o herê o que você quiser. Só que o herê, ele tem o lado manso dele, mas ele também é aquela pessoa que você promete e ele vai te cobrar. E aí você me diz, Raimunda, onde está o ponto de força do herê? Onde está o ponto de força da criança? É como nós falamos, o ponto de força está aonde ele atua. Se é na mata, se é no mar, se é na cachoeira, se é na pedreira, se é na encruza, ele vai estar. Agora, eu diria aqui para você que nós sempre temos um cantinho na nossa casa que dá para fazer um jardinzinho pequeno, um jarrinho, umas plantinhas, umas flores, porque nós sabemos que a criança, ela é energia, ela é vigor, ela é força. E como toda criança é encarnada, os desencarnados também eles gostam das suas oferendas. Você dá uma cachaça, você dá um charuto, você dá um perfume, uma joia para uma entidade adulta quando você vai atrás de alguma coisa. E se você vai atrás do herê, ele não vai fazer de graça. Ele também vai querer alguma coisa de você. Mas aí você tem uma coisa bem mais fácil, porque você tem ali o bombom, você tem o refrigerante de laranja, tá, gente? Mas o herê você pode ser até uma garapinha de açúcar. Então, se você tem sempre um jardim na sua casa, é o local adequado para você depositar a sua oferenda. Então, o herê, a criança, ele não é que ele tenha um
ponto de força como tem a Oxum, como tem Xangô, como tem Oxóssi, como tem o Obaluayê, não, como tem Nanã, não é isso. Eles trabalham em pontos de forças, nas diferentes linhas da Umbanda. E o local, vamos dizer, um local bem apropriado para você deitar, colocar, né, a sua oferenda, o seu agradecimento, o seu mimo para o herê, um carrinho, uma bonequinha, se for homem ou se for mulher, é exatamente nos jardins. Porque é no jardim que está a vida, é no jardim que está a alegria, o vigor, né? A essência da nossa vida está no belo, está na alegria. E é lá que a criança vai estar para receber a tua oferenda. Aonde ela vai trabalhar, aonde ela vai conseguir aquilo que você pede, aí já não é com você. Aonde você vai depositar o que você prometeu, é que deve ser no jardim, caso você não queira ir deixar no mar, caso você não queira ir deixar na mata, na pedreira. Eu não sei se vocês conseguem entender. Quando nós falamos de Calunga Grande, quando nós falamos de ponto de força Má, em um outro vídeo, nós falamos de Iemanjá como orixá, porque Iemanjá é um orixá. A criança não é o orixá. Ela trabalha a força de um orixá. E é assim que a coisa funciona. Raimunda, uma criança tem a mesma força? Ela pode me dar o que eu quiser pedir para um adulto? Com certeza. Com certeza. Tem casos assim até que a gente escuta dizer que um herê te dá, um herê faz aquilo que um adulto não faz. Porque o herê, ele não teme o perigo. O herê, ele não, eu falo a criança, o herê que eu falo a criança. A criança, ela não mede consequências. Assim como nossos filhos, enquanto criança, não mede consequências, não tem medo do perigo. A criança da Umbanda, ela também não tem medo do perigo. E muitas vezes, né, ele faz coisa que o adulto não faz. Por quê? Porque o adulto entende, compreende. O adulto é entidade, viu, gente? O adulto, ele sabe discernir mais ou menos o que é certo, mais ou menos o que é errado. Ele vai fazer se ele quiser. E a criança não. A criança quer saber se ela vai ganhar os bombons dela, o refrigerante dela. E tem muitos donos de terreiro que se aproveitam da inocência dessas crianças para conseguir alguns trabalhos, porque ele vai buscar mesmo. E aí, muda, quem são os herês? São diversos. Aqui na nossa região, a gente conhece muito a tapuia, a carrapeta, o moleque teimoso, o Joãozinho. São diversos. Do mesmo jeito que nós temos muitas entidades adultas, também nós temos muitas crianças na Umbanda. Agora, é interessante saber, gente, que isso varia muito de região para região. No Ceará, no Nordeste, a Umbanda é tratada de uma forma, no Rio de Janeiro de outra, na Bahia de outra, São Paulo de outra, no mundo inteiro, porque são culturas diferentes, são formas de ver, a essência da Umbanda é a mesma. Agora, a forma de trabalho, a cultura do povo, a condição socioeconômica vai variar. E como ela vai variar, vai mudar também. Vai variar também a forma de compreensão, a forma de trabalho. O que vai contar é a essência da Umbanda, a filosofia da religião, a ideologia da religião. Então eu gostaria hoje de deixar aqui bem assim, claro para você que as nossas crianças da Umbanda, elas são tão preciosas, tão valiosas quanto as entidades adultas. Elas têm
Elas são e elas têm. Elas são as condições ideais para o que você quer. E elas têm as capacidades e as habilidades de também entregar para você o que for permitido. Porque independente do ponto de força, independente de com quem você está trabalhando, é sempre interessante você ver que a Umbanda, quando ela trabalha no caminho certo, na retidão, na consciência e na essência do que é para ser feito, ela vai fazer tudo dentro de um limite. Porque, na realidade, quem vai dizer que você merece não é o Pai de Santo. Quem vai dizer se naquele momento você é merecedor daquilo que você está pedindo é Deus. É assim que eu vejo. Pode ser que outros não vejam, mas é assim que eu vejo. Então, quem determina o acontecimento é Deus. Fica com Deus e nós vamos voltar a falar sobre outros assuntos, mas não posso me estender muito. Então, cultiva o teu erê, presenteia, escolhe um, procura a história e vê que ele vai também te ajudar tanto quanto um adulto. Um grande beijo e um grande abraço.